O meu nome é Daniel Foster, tenho 57 anos. E em março passado tive um encontro com Jesus que mudou tudo. Morri por 8 minutos e descobri que milhões de cristãos estão, sem saber, a ler versões corrompidas da palavra de Deus. Durante mais de 30 anos fui um cristão fiel, um estudante sério das Escrituras e um professor de Bíblia de confiança na minha comunidade. Lecionei pequenos grupos, escrevi devocionais e preguei ocasionalmente na Cornerstone Baptist Church. Mas descobri naquela noite que, sem saber, tinha estado a alimentar o povo de Deus com uma versão diluída da sua verdade. E o mesmo acontece com milhões de outros crentes bem-intencionados. Cresci num lar cristão no Tennessee rural, onde a Bíblia era tratada com reverência e estudada seriamente. O meu pai, Robert Foster, era diácono e um homem que conhecia as Escrituras de cor. Ele fazia-me perguntas sobre versículos para memorizar todos os domingos depois da igreja. E, aos 15 anos, já conseguia recitar capítulos inteiros do Novo Testamento. Filho, ele costumava dizer, a Bíblia é a palavra perfeita de Deus. Cada jota e tio importa. Não deixes que ninguém te diga o contrário. Levei essas palavras a sério. Depois da faculdade, passei 2 anos no seminário a estudar línguas bíblicas e hermenêutica. Aprendi sobre crítica textual, tradições de manuscritos e princípios de tradução. Pensei que estava bem equipado para lidar com a palavra de Deus com precisão. Quando me casei com a minha esposa Sara, há 28 anos, estabelecemos um padrão de leitura diária da Bíblia e oração. Criamos os nossos 3 filhos, Matthew, Ruth e Stephen, na fé, ensinando-os a amar e a confiar nas Escrituras como a base da sua visão do mundo. Nos últimos 15 anos, tenho liderado um estudo bíblico semanal na nossa igreja, que atraía entre 40 e 60 pessoas todas as quartas-feiras à noite. A minha reputação como professor cuidadoso e minucioso espalhou-se pela nossa denominação. Pastores chamavam-me para pedir conselhos sobre passagens difíceis. Estudantes de seminário assistiam às minhas aulas quando estavam em casa durante as férias. Era particularmente apaixonado pela pregação expositiva, abordando passagens versículo por versículo, palavra por palavra, explicando o significado original e aplicando-o à vida contemporânea. Orgulhava-me da minha exegese cuidadosa e do meu compromisso em deixar a Escritura falar por si mesma, em vez de impor as minhas próprias ideias ao texto. Durante quase 20 anos, usei a mesma tradução da Bíblia para o meu ensino e estudo pessoal. Era uma versão moderna amplamente respeitada, usada em muitas igrejas e elogiada pela sua legibilidade e erudição. O comitê de tradução incluía conceituados estudiosos bíblicos e a editora tinha uma excelente reputação. Não tinha razões para questionar a sua precisão. Isso começou a mudar há cerca de 6 meses, quando um novo membro do nosso estudo bíblico, um homem idoso chamado Harold Brennan, começou a fazer perguntas diretas sobre versículos específicos. Irmão Daniel, disse ele depois de uma das minhas lições sobre o Evangelho de Mateus, notei que o versículo que citou esta noite lê-se de forma diferente na minha Bíblia. O Senhor disse que Jesus foi adorado pelos reis magos, mas a minha tradução diz que eles se prostraram diante dele. Parece uma distinção importante. Descartei a sua preocupação no início. Harold, há sempre pequenas variações entre as traduções. O significado é essencialmente o mesmo. Mas Harold foi persistente. Semana após semana, ele apontava diferenças entre a sua Bíblia King James e a tradução que eu estava a usar. Geralmente pareciam escolhas de palavras menores, mas, ocasionalmente, as diferenças eram mais significativas. Veja isto, disse ele uma quarta-feira, mostrando-me a sua Bíblia aberta em Atos 8. A sua versão fala sobre Filipe pregar as boas novas sobre o reino de Deus, mas a minha diz que ele pregou as coisas concernentes ao reino de Deus e o nome de Jesus Cristo. Essa é uma adição bastante importante, não acha? Comecei a ficar irritado com as perguntas de Harold. Estavam a perturbar o fluxo das minhas lições e a deixar outras pessoas no grupo desconfortáveis, mas algo na sua seriedade fez-me prometer investigar com mais cuidado. Era isso que eu estava a fazer na noite de 14 de março. Tinha estado a preparar uma série de lições sobre o Sermão da Montanha
e queria fazer uma comparação exaustiva de diferentes traduções para abordar as preocupações de Harold de uma vez por todas. Espalhei várias bíblias pela minha secretária, a minha bíblia de estudo habitual, a versão King James, a New American Standard e algumas outras. Estava a trabalhar nos capítulos 5 ou 7 de Mateus, a anotar variações e a procurar palavras-chave no meu léxico grego. Por volta das 2 da manhã, estava exausto, mas determinado a terminar a comparação. Lembro-me de ler as palavras de Jesus em Mateus 5:44. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Quando senti uma dor aguda no peito, o ataque cardíaco foi súbito e maciço. Mal tive tempo de perceber o que estava a acontecer antes de desmaiar ao lado da minha secretária. A minha Bíblia caiu aberta no chão ao meu lado. A dor foi excruciante por apenas um momento. Depois, tudo ficou escuro. Mas depois, consciência. Encontrei-me de pé num lugar que só pode ser descrito como luz pura. Não o brilho forte de um holofote, mas uma luz viva e quente que parecia emanar amor e verdade. Sentia-me completamente consciente, mais acordado do que nunca na minha vida. No entanto, sabia que já não estava no meu corpo físico. Foi então que ouvi. Jesus estava diante de mim, e ele não se parecia em nada com o professor gentil das imagens da escola dominical. Ele irradiava santidade. A sua presença era tão avassaladora que imediatamente caí de joelhos. Os seus olhos continham profundezas de sabedoria e autoridade que me faziam sentir como uma criança, mas também um amor infinito que me assegurava que estava seguro. Daniel, disse ele. E o meu nome carregava um peso que eu nunca tinha ouvido antes. Senhor, sussurrei, finalmente compreendendo o que essa palavra realmente significava. Ele olhou para mim, com uma expressão de tristeza misturada com compaixão. Por que estás a ler palavras que eu nunca disse? A pergunta atingiu-me como um golpe físico. Senhor, o que queres dizer? Esta é a Bíblia. Esta é a tua palavra. Jesus gesticulou em direção ao livro aberto, que de alguma forma estava nas minhas mãos. Ao fazê-lo, as páginas começaram a virar por si mesmas, parando em várias passagens que eu pensava conhecer bem. Olha mais de perto, disse ele. Olhei para a página e vi Mateus 17:21. Mas o versículo estava em falta. A página saltava do versículo 20 para o versículo 22. Eu sabia que deveria haver algo sobre oração e jejum, mas simplesmente não estava lá. Senhor, onde está o versículo 21? Perguntei. Removido, disse ele simplesmente, juntamente com muitos outros. As páginas continuaram a virar e vi mais lacunas, mais versículos em falta. Marcos 16, 9 e 20, desaparecido. João capítulo 7, 53. Capítulo 8, 11, em falta. Atos 8, 37, não encontrado em lugar nenhum. Mas não eram apenas versículos em falta. À medida que Jesus apontava para passagens específicas, pude ver que palavras e frases individuais tinham sido alteradas de maneiras que mudavam o seu significado. Versículos que proclamavam claramente a sua divindade tinham sido enfraquecidos. Referências ao seu sangue tinham sido minimizadas. Passagens sobre pecado e julgamento tinham sido suavizadas. Esta tradução, disse Jesus, nomeando a versão que eu tinha estado a usar por quase 20 anos, não foi criada por acidente. Houve uma agenda deliberada para tornar a minha palavra mais aceitável às sensibilidades modernas. Ele mostrou-me uma visão das reuniões do comitê de tradução e pude ver os debates sobre se certas passagens eram demasiado duras para os leitores contemporâneos. Observei enquanto os estudiosos argumentavam pela remoção ou alteração de versículos que poderiam ofender as sensibilidades modernas sobre papéis de gênero, moralidade sexual ou reivindicações exclusivas sobre a salvação. Mas, Senhor, eu disse, estes são estudiosos respeitados, têm doutoramentos em línguas bíblicas. Certamente não estavam a corromper intencionalmente a tua palavra. Ter conhecimento não é o mesmo que ter sabedoria, respondeu Jesus. Muitos deles acreditavam que estavam a tornar a minha palavra mais acessível, mais relevante. Não entenderam que a minha palavra deve ser uma espada, não uma almofada. Ele mostrou-me a realidade espiritual por trás dessas escolhas de tradução.
Vi demônios a sussurrar aos ouvidos dos membros do comitê, influenciando subtilmente as suas decisões, não com blasfêmia óbvia, mas com argumentos aparentemente razoáveis sobre responsabilidade acadêmica e sensibilidade cultural. A maior vitória do inimigo, disse Jesus, não é fazer com que as pessoas rejeitem a minha palavra, mas fazer com que aceitem uma versão corrompida dela. Se ele puder fazer pequenas mudanças, uma palavra aqui, uma frase ali, ele pode lentamente afastar gerações inteiras da verdade sem que elas nunca percebam. Observei horrorizado enquanto a visão se expandia para mostrar o impacto dessas mudanças. Vi pastores a pregar sermões diluídos porque as suas Bíblias continham versículos diluídos. Vi crentes que nunca entenderam totalmente a profundidade do pecado porque as arestas afiadas tinham sido limadas das passagens que condenavam os corações. Vi cristãos que careciam de certeza da salvação porque os versículos que proclamavam claramente a segurança eterna tinham sido enfraquecidos ou removidos. Olha para o teu próprio ensino, disse Jesus. E de repente estava a ver-me a liderar estudos bíblicos nos últimos 20 anos. Vi lição após lição onde ensinei verdades incompletas, porque a minha Bíblia continha texto incompleto. Lembrei-me de vezes em que lutei para fazer pontos teológicos porque os versículos de apoio tinham sido alterados ou removidos. Pensei em todas as vezes que Harold tinha apontado uma linguagem mais forte na sua Bíblia, King James, e como eu a descartei como uma tradução arcaica. Quantas almas, perguntou Jesus, receberam pedras em vez de pão, porque os seus mestres estavam a usar textos corrompidos? O peso desta revelação era esmagador. Pensei nos meus próprios filhos criados na tradução que eu estava a usar. Pensei nas centenas de pessoas que tinham estado sob o meu ensino ao longo dos anos. Terei eu, sem saber, levado-os para longe da plenitude da verdade de Deus? Senhor, chorei. Eu não sabia. Confiei nos estudiosos. Confiei nos editores. Como era suposto eu saber? Testa tudo, disse ele. Compara cada tradução com os manuscritos que eu preservei ao longo dos séculos. O meu povo foi ordenado a estudar para se mostrar aprovado, mas tornaram-se preguiçosos, confiando em homens em vez de procurarem a verdade. Ele mostrou-me os manuscritos antigos, o Textus Receptus, a tradição textual bizantina, os milhares de cópias de manuscritos que concordavam entre si ao longo de séculos e continentes. Depois, ele mostrou-me os poucos manuscritos mais antigos nos quais as traduções modernas confiavam. Manuscritos com corrupções óbvias, deleções e contradições. O mais novo nem sempre é melhor, disse Jesus. A maioria dos manuscritos preserva as minhas palavras fielmente, mas os estudiosos modernos escolheram seguir a minoria, acreditando que o mais antigo automaticamente significa mais preciso. Vi a batalha espiritual que tinha travado por séculos pela preservação das Escrituras. De um lado, escribas fiéis que copiaram meticulosamente cada letra, compreendendo que estavam a lidar com as próprias palavras de Deus. Do outro lado, grupos heréticos que alteraram deliberadamente textos para apoiar as suas falsas doutrinas. Os manuscritos que as vossas traduções modernas seguem, disse Jesus, vêm de Alexandria, onde as influências gnósticas corromperam muitos textos. Os manuscritos que preservam as minhas palavras fielmente vêm de Antioquia, onde os meus discípulos levaram pela primeira vez o Evangelho aos gentios. Ele mostrou-me exemplos específicos de como essas diferenças textuais afetavam a doutrina. Versículos que proclamavam claramente a sua divindade na maioria dos manuscritos tinham sido enfraquecidos nos textos alexandrinos. Referências à Trindade tinham sido removidas ou alteradas. Passagens sobre o seu nascimento virginal, a sua vida sem pecado, a sua expiação substitutiva, todas tinham sido corrompidas nos manuscritos em que as traduções modernas confiavam. Por que é que mais pessoas não sabem disto? Perguntei. Porque confiam nos especialistas em vez de fazerem a sua própria pesquisa, respondeu Jesus. Assumem que a erudição mais recente é automaticamente melhor erudição.
Não entendem que o inimigo tem trabalhado durante séculos para corromper a minha palavra. Ele mostrou-me a indústria editorial e pude ver os incentivos financeiros para criar novas traduções. Cada nova versão significava novos direitos de autor, novas vendas, novos lucros. Os editores tinham razões monetárias para convencer as igrejas de que precisavam da tradução mais recente e melhor, mas a verdade não pode ser protegida por direitos de autor, disse Jesus. A minha palavra pertence ao meu povo, não a corporações. Pensei em todo o marketing que tinha visto para novas traduções da Bíblia. Promessas de que cada nova versão era mais precisa, mais legível, mais erudita do que as anteriores. Eu próprio tinha caído nessa, sempre ansioso por ter as mais recentes ferramentas de estudo e a mais recente erudição. Os tradutores da King James, Jesus continuou, trabalharam a partir da tradição manuscrita correta. Eram estudiosos que temiam a Deus mais do que aos homens, que entendiam que estavam a lidar com texto sagrado. A tradução não é perfeita. Nenhuma tradução humana pode ser, mas ela preserva fielmente as minhas palavras como eu as disse. Ele mostrou-me o comitê de tradução de 1611, homens que passaram horas em oração antes de tocar no texto, que acreditavam que teriam de responder a Deus por cada escolha de palavra que faziam. Vi o seu compromisso com a precisão em detrimento da legibilidade. A sua determinação em preservar passagens difíceis, mesmo quando não as entendiam totalmente. Senhor, eu disse, o que devo fazer com este conhecimento? Avisa o meu povo, respondeu ele. Mostra-lhes as diferenças. Ensina-os a testar cada tradução contra os manuscritos preservados. Ajuda-os a entender que a conveniência e a legibilidade não são mais importantes do que a precisão. Mas eles vão pensar que sou um teórico da conspiração, protestei. Vão dizer que estou a ser divisivo, que estou a focar-me em coisas menores. A minha palavra não é uma questão menor, disse Jesus, a sua voz carregando a autoridade da verdade absoluta. Cada palavra importa. Cada jota e til tem significado. Aqueles que corrompem a minha palavra, mesmo com boas intenções, responderão a mim. Ele mostrou-me uma visão final. As últimas consequências da corrupção textual. Vi futuras gerações de cristãos que mal se assemelhavam aos crentes dos séculos anteriores. A sua compreensão do pecado era mínima porque as passagens condenatórias tinham sido removidas. A sua certeza da salvação era fraca porque as promessas tinham sido diluídas. A sua reverência por Deus era diminuída porque a sua majestade e santidade tinham sido minimizadas. É para aqui que a igreja está a caminhar, disse Jesus, se o meu povo não voltar à minha palavra incorrupta. Senti-me a ser puxado de volta, para longe daquele lugar de luz e verdade perfeitas, de volta para o meu escritório onde o meu corpo físico jazia no chão. Lembra-te de tudo, disse ele, enquanto a sua presença começava a desvanecer-se, e teme a Deus mais do que aos homens quando entregares esta mensagem. Acordei a ofegar no chão do meu escritório, paramédicos a trabalhar freneticamente à minha volta. Sara, a minha esposa, estava ajoelhada ao meu lado, lágrimas a escorrer pelo rosto segurando a minha mão. Daniel, graças a Deus, ela soluçou. Estiveste fora por 8 minutos, o teu coração parou completamente. O paramédico levantou os olhos do seu equipamento com espanto. Senhor, esteve clinicamente morto por 8 minutos. Conseguimos que o seu coração voltasse a bater, mas, sinceramente, esperávamos danos cerebrais. Não devia estar assim tão coerente, mas eu estava mais do que coerente. Eu estava transformado. A minha Bíblia ainda estava aberta no chão onde tinha caído. Mas agora, eu estava a ver o texto com novos olhos, a notar coisas que nunca tinha visto antes, ou melhor, a notar coisas que não estavam lá e que deveriam ter estado. A primeira coisa que fiz foi pegar na Bíblia King James de Harold, que ele tinha deixado depois do nosso último estudo. Comecei a compará-la palavra por palavra com a minha tradução moderna, e as diferenças eram inegáveis. Na minha tradução, Mateus 17 não tinha o versículo 21 sobre a oração e o jejum serem necessários para expulsar certos demônios. Marcos 16 terminava abruptamente no versículo 8, sem menção das aparições de Jesus após a ressurreição. Timóteo 3,16 dizia, Jesus apareceu na carne, em vez de Deus foi manifestado na carne. Uma diferença crucial para a compreensão da sua divindade.
Passei o dia seguinte inteiro a comparar traduções, a procurar versículos no meu Novo Testamento grego, a pesquisar evidências de manuscritos. Tudo o que Jesus me tinha mostrado era verificável. A tradução moderna em que confiei por 20 anos era de facto baseada em manuscritos corrompidos e continha centenas de alterações em relação ao texto que tinha sido fielmente preservado por séculos. O impacto espiritual foi imediato. Quando li as mesmas passagens na Bíblia King James, elas tinham mais poder, mais autoridade, mais clareza. Pontos doutrinários que sempre pareceram vagos de repente tornaram-se cristalinos. O caráter de Deus manifestava-se com mais majestade. O Evangelho era apresentado mais completamente, mas contar aos outros sobre a minha descoberta foi a parte mais difícil. Comecei com Sara. Ela ouviu pacientemente enquanto eu explicava o que Jesus me tinha mostrado e demonstrava as diferenças textuais. A sua resposta foi cética, mas amorosa. Daniel, ela disse, tu usas essa Bíblia há 20 anos. Certamente, se houvesse problemas sérios, outros estudiosos teriam notado. Eles notaram, respondi, mostrando-lhe livros que eu tinha começado a pesquisar de autores como Gail Riplinger e David Cloud, mas os seus avisos foram rejeitados pelo estabelecimento evangélico dominante. Sara concordou em começar a ler a Bíblia King James comigo para as nossas devoções diárias e, em uma semana, ela própria sentiu a diferença. É como beber água pura depois de anos a beber algo diluído, disse ela. Não consigo explicar, mas há mais substância aqui. Contar aos meus filhos foi mais desafiador. Eram todos adultos com as suas próprias famílias, e 2 deles tinham sido criados usando a mesma tradução moderna da qual eu tinha estado a ensinar. O meu filho Matthew, que estava ele próprio no seminário, foi particularmente resistente. Pai, ele disse quando liguei para partilhar a minha experiência, o senhor está a começar a parecer-se com uma daquelas pessoas que só usam a King James. Não acha que está a levar isto longe demais? Filho, respondi, eu não sou só King James por causa de tradição ou preferência. Estou a defender a precisão textual com base em evidências de manuscritos. Há uma diferença. Foram precisas várias conversas e muita pesquisa antes que Matthew estivesse disposto a examinar seriamente as evidências que eu estava a apresentar. Mas quando o fez, chegou às mesmas conclusões que eu. A conversa mais difícil foi com o pastor Williams na nossa igreja. Eu tinha ensinado sob a sua autoridade por 15 anos e senti-me obrigado a partilhar o que tinha aprendido com ele. Pastor, eu disse durante a nossa reunião semanal de equipa, preciso de falar consigo sobre algo importante. Descobri algumas questões textuais sérias com a tradução da Bíblia que a nossa igreja tem usado. O pastor Williams ouviu educadamente enquanto eu explicava a minha experiência e lhe mostrava algumas das comparações textuais que eu tinha compilado. A sua reação foi exatamente o que eu temia. Daniel, ele disse cuidadosamente, aprecio a sua paixão pelas escrituras, mas acho que está a entrar num beco sem saída aqui. Estas diferenças de tradução são conhecidas há décadas. Estudiosos muito mais qualificados do que qualquer um de nós pesaram as evidências e determinaram que as traduções modernas são mais precisas. Mas, pastor, eu disse, o senhor realmente examinou a evidência dos manuscritos? Olhou para quais versículos específicos foram alterados ou removidos? Eu confio na erudição, ele respondeu. E, francamente, estou preocupado que esta obsessão com a crítica textual se torne divisiva na nossa congregação. Harold Brennan já tem causado problemas com os seus comentários sobre a King James. Essa conversa deixou claro que eu não seria autorizado a ensinar sobre questões textuais no contexto da nossa igreja. O pastor Williams estava mais preocupado em manter a unidade do que em procurar a verdade, e ele via a minha pesquisa como uma ameaça à harmonia da igreja. O ponto de ruptura veio 3 semanas depois, durante o meu estudo bíblico de quarta-feira à noite. Eu estava a ensinar Romanos capítulo 1, e quando cheguei ao versículo 25, não pude ignorar mais a diferença, que mudaram a verdade de Deus em mentira. Li da minha Bíblia, King James, e adoraram e serviram a criatura mais do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Mas não é isso que diz nas nossas Bíblias de estudo, disse um dos participantes regulares, parecendo confuso. Tem razão,
eu disse. Na maioria das traduções modernas, diz que eles trocaram a verdade por uma mentira em vez de mudaram-na. Isso pode parecer uma pequena diferença, mas é realmente significativa. Mudaram implica corrupção ativa da verdade, enquanto trocaram soa mais como uma simples troca. Pude ver o desconforto a espalhar-se pelo grupo. As pessoas olhavam umas para as outras incertas, a perguntar-se se podiam confiar nas suas próprias Bíblias. Irmão Daniel? Disse um dos diáconos que frequentava regularmente. O senhor está a dizer que as nossas Bíblias estão erradas? Estou a dizer, respondi cuidadosamente, que algumas traduções são mais fiéis aos manuscritos originais do que outras. Precisamos ser como os bereanos e examinar as Escrituras para ver se estas coisas são assim. Esse estudo bíblico terminou cedo, com várias pessoas a sair visivelmente aborrecidas. No domingo seguinte, o pastor Williams chamou-me ao seu escritório. Daniel, ele disse, vou ter de lhe pedir para se afastar do ensino por um tempo. Demasiadas pessoas estão confusas e chateadas com a questão da tradução da Bíblia. Precisamos de nos focar na unidade, não na controvérsia. Pastor, eu disse, a verdade é mais importante do que a unidade. Se estamos a ensinar a partir de textos corrompidos, estamos a desviar as pessoas. Discordo, ele respondeu. Penso que é o Senhor quem está a desviar as pessoas com teorias da conspiração sobre traduções da Bíblia. Falei com vários professores de seminário, e todos eles confirmam que as traduções modernas são mais precisas do que a King James. Esse foi o fim do meu ministério de ensino na Cornerstone Baptist Church. Alguns membros do meu estudo bíblico seguiram-me quando comecei um estudo em casa focado na crítica textual e na tradução fiel da Bíblia. Outros ficaram com a igreja e aceitaram a explicação do pastor Williams de que eu me tinha tornado um extremista. A divisão foi dolorosa, mas eu não podia ignorar o que Jesus me tinha mostrado. Tinha visto demasiado, aprendido demasiado para voltar a ensinar a partir de traduções que agora sabia que continham centenas de corrupções. Comecei a falar em outras igrejas e conferências sobre traduções da Bíblia e crítica textual. A resposta foi sempre mista. Algumas pessoas estavam famintas pela verdade e gratas por finalmente entenderem por que a leitura da sua Bíblia lhes parecia, de alguma forma, deficiente. Outros estavam zangados e na defensiva, acusando-me de minar a fé nas Escrituras. Está a destruir a confiança das pessoas na Bíblia, disse-me um pastor depois de eu ter falado na sua igreja. Estou a tentar construir a sua confiança na Bíblia certa, respondi. Há uma diferença entre ter fé nas Escrituras e ter fé nos tradutores. As respostas mais gratificantes vieram de crentes individuais que começaram a estudar o assunto por si mesmos. Recebi cartas e e-mails de pessoas que tinham mudado para traduções mais fiéis e acharam as suas vidas espirituais dramaticamente enriquecidas. Irmão Daniel, escreveu uma mulher da Carolina do Norte. Depois de ouvir a sua apresentação, comecei a ler a Bíblia King James pela primeira vez. Não consigo acreditar quão mais claras as doutrinas são, quão mais poderosa é a linguagem.